Esse vídeo aqui é para você que está começando a pregar, ou então você gosta de ir lá na sua congregação, sempre ter uma oportunidade para você abrir a Bíblia Sagrada e você fazer um comentário do texto bíblico, fazer uma exposição. Então você vai ficar comigo aqui, pois esse vídeo está direcionado a você. Vamos lá. Pastor Denilson Lemes aqui com vocês para mais uma dica de sermão, e desta feita um sermão expositivo. E eu quero compartilhar com vocês até aqui na tela um texto da carta de Tiago, capítulo 1, e o nosso propósito nessa oportunidade é fazer uma diferenciação aqui dentro do texto entre a palavra tentação e provação. A palavrinha grega que vai traduzir essas duas expressões para o português, ela é a mesma. Então nós precisamos aprender aqui a fazer a diferenciação dentro do texto sagrado. Eu trouxe aqui o escrito para você e com certeza você vai aprender aqui a fazer essa diferenciação, como eu disse. Lembrando que isso que nós vamos fazer é uma característica do sermão expositivo. Quando nós pregamos e elaboramos um sermão do ponto de vista do tipo textual, ele já não se preocupa tanto com o que eu vou apresentar para vocês nesta oportunidade. Agora, o sermão expositivo, não. Isso aqui você realmente tem que fazer da forma como eu estarei mostrando para vocês aqui na tela. Então vamos lá. O título aí da minha fala com vocês é sobre provas e tentações. O termo grego, como está marcadinho aí para vocês, é uma palavra que traduz para o português tanto a palavrinha provação, como também a tentação. Como que nós vamos fazer para diferenciar? Então nós vamos prestar atenção aqui no contexto, pois este aí vai determinar para nós o sentido das expressões dentro do que nós vamos ter. Quando a palavrinha grega traduzir situações que apontem, agora você vai marcar comigo aí, dificuldades exteriores, então você está diante de provação, aí ó, provação ou provações. Então sempre dessa forma, tudo que tiver relação com aquilo que está ao nosso redor e vem para nos atacar, então eu tenho aqui o sentido de provação. É como o apóstolo Pedro, ele diz que a nossa fé, ela vai ser provada no fogo. E quanto mais forte for o fogo, melhor vai ficar o ouro. No caso aqui da comparação, o ouro e a nossa fé. Então o ouro vai ficando mais puro com a alta temperatura do fogo. No nosso caso, quanto cristãos, em relação à fé, quanto mais provações nós passarmos por ela, então também nós teremos esta fé aperfeiçoada e esta fé melhorada. Então, por isso é que nós temos, nesse primeiro caso aqui, a ideia de quando você ler nas Sagradas Escrituras a respeito de provas e tentações, tanto faz, pode vir aí escrito tentação, pode também vir aí escrito provação. Eu vou mostrar o versículo bíblico aqui para você de Tiago e você vai perceber isso aqui, tá bom? Então, mesmo que tenha escrito ali no português tentação ou tenha escrito ali provação, você vai observar o contexto desta passagem bíblica
para você identificar se está se tratando de dificuldades exteriores, obstáculos, adversidades. É isso aqui que nós temos, então, traduzido, tá bom? Vamos lá. Quando a situação, por sua vez, ela se tratar de lutas internas, aí nós teremos, no caso, tentação ou tentações já com outro sentido, tá bom? E aí eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Quero apresentar agora aqui o capítulo 1 de Tiago e o versículo 2 está escrito aí: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então nós temos aqui provações ou dificuldades exteriores que todo cristão enfrenta. Porém, observe no texto sagrado que Tiago, ele ao mesmo tempo que ele abordou a ideia aqui de tentação, tá aqui, ele também falou sobre prova. Tiago, ele faz esse jogo com as duas expressões, tanto tentação quanto também provação da nossa fé. Dessa forma, nós percebemos que nesse texto, do verso de número 2 que nós lemos, tanto a expressão tentação quanto também a prova, as duas expressões têm o mesmo sentido. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando nós estamos estudando, ou melhor, nós estamos elaborando o nosso sermão, e a preocupação ali é com o texto, nós vamos estruturar o nosso sermão de forma textual, nós não vamos ter tanta preocupação com esses detalhes de apresentar os significados das expressões, principalmente do grego, do hebraico. No textual a gente não tem isso. Isso aqui é uma característica do sermão expositivo. E uma das grandes dúvidas que os alunos têm nas aulas presenciais é exatamente isso aqui. Pastor, quando é que eu tenho um sermão textual? Quando é que eu tenho um sermão expositivo? Como que eu vou montar um sermão textual? Como que eu monto um sermão expositivo? Quando monto um sermão textual, eu posso trazer outros versículos, outras passagens bíblicas aqui para o texto que eu estou montando, para o sermão que eu estou montando? Ou então no expositivo eu posso fazer a mesma coisa? Então, em todos eles você pode, não só como pode, como você deve, porque vai vir as exemplificações, vai vir as fundamentações das expressões que você vai utilizar, então você vai precisar de outras passagens bíblicas, tá bom? Agora, a grande questão aqui é, o textual, você vai se preocupar com as ideias, com as lições, com os assuntos que tem dentro daquele texto, e você vai trazer explicação. Já no sermão expositivo, não. Aí você vai se aprofundar um pouquinho mais, você vai cavar um pouquinho mais e você vai se preocupar com essas expressões, sim, que estão dentro do texto sagrado para trazer a explicação, como eu estou fazendo aqui, mostrando para vocês, tá bom? Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para dizer para você que quer aprender um pouco a respeito da carta de Tiago. Eu tenho um curso online que inclusive está como um lançamento, um preço de lançamento. Eu vou deixar o link aqui para você na descrição do vídeo. Se você se interessar
você vai aprender de sermão expositivo e vai aproveitar a exposição da carta de Tiago. Porque nesse curso online eu vou tratar exatamente da prática do sermão expositivo na carta de Tiago, tá bom? Não perca a oportunidade, aproveite, link do vídeo aí. Vamos seguir. Tiago, ele exorta os irmãos a verem as provações como uma oportunidade para a alegria. Isso aqui pode parecer paradoxal, mas sugere que as dificuldades, elas são uma chance aí para o crescimento espiritual. Até quero aproveitar a oportunidade aqui também para dizer para você que a grande alegria existente aqui, da qual Tiago está recomendando para os irmãos, não é pela provação, não é pela tentação em si mesma, não, mas sim pelo resultado que vai surtir desta provação e desta tentação, tá bom? Desse teste da fé. É o resultado que nos vai trazer alegria, que nos vai trazer prazer. Portanto, a gente está passando por dificuldade, passando pela provação, está passando pela moinha, está sendo atribulado, mas a gente não está visualizando o presente. A gente está enxergando o futuro, resultado que vai vir de tudo isso. Portanto, Tiago está falando para o povo se sentir alegre com isso. Agora, já no versículo de número 13, nós lemos: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e também a ninguém tenta. Mas cada um ele é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Eu vou mudar aqui com vocês, ó. Quando atraído e olha, não enganado, mas sim engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, vai gerar então a morte. Esse texto de Tiago, ele é extraordinário, porque ele mostra para nós um processo que agora está acontecendo quando a ideia de tentação aqui, ela é interior. Então, no comecinho, nós falamos da diferença das duas. A tentação, provação, quando é do exterior, nos atacando, então é a fé que está sendo provada. Quando a ideia é de algo que existe dentro de mim e eu estou sendo atraído, eu estou sendo engodado, eu estou me inclinando a errar, desobedecer a palavra de Deus, a cometer um pecado, então está existindo algo dentro de mim, uma batalha dentro de mim, a concupiscência, ela está querendo aflorar. Então, nesse caso aqui, nós temos o sentido de tentação aí interior. Nós podemos dizer que é a guerra entre o homem interior e os desejos carnais que ficam nessa peleja, conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 7. Mas eu quero trazer dois exemplos aqui para vocês a respeito dessa ideia de concupiscência e ela ser despertada por meio então dessa tentação e daí aflorar, vir à luz o pecado, e o pecado, uma vez sendo consumado, ele gera morte. Então nós necessariamente devemos ir para Gênesis capítulo 3 para nos lembrar do casal no jardim. Naquela ocasião a serpente ali aparece
e começa a apresentar então uma isca. Então, na palavrinha que eu risquei aqui, coloquei engodado. A palavra engodo, ela é uma isca. Então, ali no jardim, a serpente começa a conversar com a mulher e o que ela faz? Ela está querendo despertar dentro da mulher a sua concupiscência. O que é concupiscência? É um desejo carnal excessivo. E uma vez que esta concupiscência ela aflora, aí então vem o desejo de cometer alguma coisa. Só que esse desejo de cometer algo, se está contrário à proposta de Deus, à vontade de Deus, logo é uma transgressão do mandamento de Deus, então nós temos aí o pecado. No caso lá, a serpente queria que a mulher comesse daquela árvore da qual Deus lhes proibira de comer. Logo, nós temos então a serpente jogando a isca e a concupiscência da mulher sendo despertada através aí da cobiça dos olhos, da soberba da vida e o desejo dela de comer aquela árvore pensando que era boa, porque a serpente tinha dito que era uma árvore desejável, boa para se comer, para ser igual a Deus. Então ela foi engodada, ela foi iscada e a sua concupiscência então veio à tona e ela veio a praticar então o pecado. O pecado realmente veio à luz e ela consumou, pegando daquele fruto, comendo e ainda levando para o seu esposo. Bem, a consequência de tudo isso aí é morte. O outro exemplo que eu quero dar para vocês é em relação ao Senhor Jesus quando estava lá no deserto. Lá no deserto, mesma coisa. Qual que era a necessidade que Jesus tinha naquele momento? Era a fome, pois estava 40 dias e 40 noites sem comer. E naquela ocasião aparece o diabo, e o diabo, da mesma forma, a mesma estratégia, quis também, jogou a isca. Ele quis engodar Jesus. Só que Jesus, ele não tem em si a concupiscência carnal, como o homem natural tem. Jesus, ele não é da geração adâmica. Jesus, ele veio do alto, uma geração de Deus no ventre de Maria. Portanto, Jesus não tinha essa concupiscência, de modo que o diabo ele não conseguiu despertar isso em Jesus, engodar, iscar Jesus e levar Jesus a cometer o erro, o pecado que o diabo naquela ocasião tanto queria que ele cometesse. Não, Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra de Deus. Então, é essa a ideia que eu quero trazer para vocês aqui a respeito de Tiago, capítulo 1, verso 2, verso 3, verso 12, verso 14 e também o versículo 15. Percebo que alguns versículos apenas, olha quanto comentário nós temos. Isto é característica de um sermão expositivo. Quando você vai pregar de forma expositiva, você vai se preocupar com esses detalhes dos versículos se aprofundando. E como eu trouxe para Tiago um exemplo lá de Gênesis para fundamentar a minha ideia, e também trouxe lá de Mateus para cá, então vocês vejam, nós podemos fazer esses links com as passagens bíblicas, desde que elas tenham realmente semelhança, tenha correlação, exista entre elas um paralelismo, e é isto que nós fazemos com os sermões expositivos nos livros que nós estamos montando o sermão. Fica aqui para vocês essa orientação, essa dica, e eu espero que vocês aprendam isso aqui, dessa característica do sermão expositivo. E como eu já disse, se você quiser aprender mais ainda, o link está na descrição do vídeo para você adquirir o curso online da Carta de Tiago, e eu tenho certeza que você vai aprender ainda muito mais, pois lá eu estou fazendo uma exposição de capítulo por capítulo, versículo por versículo, tá bom? Vale a pena você aprender lá com esse curso. Deus continue abençoando a todos e até o nosso próximo vídeo.
Amém.